pessoal? Então, para a gente encerrar o capítulo 3, a gente vai fazer alguns exercícios do livro do Steinbrück, tá? Vou começar com esse aqui, o exercício 49, da página 93. Olha o que ele me diz. Determinar um vetor unitário simultaneamente ortogonal aos vetores V e W. Nas mesmas condições, determinar um vetor de módulo 5, tá? Na apostila, esses vetores estão como V1 e V2, aqui a gente colocou como V e W, tá ok? Então, vou dividir o quadro aqui para começar o exercício. Determinar um vetor unitário simultaneamente ortogonal aos vetores V e W. O que acontece? Eu vou fazer esse exercício como se fosse em duas partes, tá? A primeira parte que eu vou analisar desse exercício é, ele quer um vetor simultaneamente ortogonal aos vetores V e W. Bom, a gente sabe como achar um vetor simultaneamente ortogonal a dois outros vetores. Se eu fizer o produto vetorial entre V e W, eu vou obter um terceiro vetor que é simultaneamente ortogonal a esses dois vetores, ok? Então eu vou chamar esse vetor de vetor V1, por exemplo. E eu vou dizer que o meu V1, ele é, o meu vetor V1, ele é o produto vetorial entre V e W, ok? E eu vou calcular o meu vetor V1. Então, V1. Para calcular o produto vetorial, a gente faz o determinante, né? Com os vetores da base canônica na primeira linha, em JK. Na segunda linha vem as coordenadas do vetor V, que é 1, 0. E na terceira, o vetor W, que é 2, menos 1 e 3, ok? Bom, vamos usar aquela regra na qual a gente repete as duas colunas do determinante, as duas primeiras, para resolver ele, tá? Então, aqui, 1 e 1. E aqui, 2 e menos 1, ok? Então, 3 vezes 1 vezes I, 3I. Depois, 0 no J, menos K. 2 vezes 1 vezes K, 2K. Não está do outro lado, menos 2K. 0 I. 3 vezes 1 vezes J, 3J. Não está do outro lado, são menos 3J. Okay? Então eu fico com, já escrevi na forma analítica, 3 na abscissa, menos 3 na ordenada e menos 3 na cota. Então, o vetor 3, menos 3, menos 3 é o vetor simultaneamente ortogonal aos vetores V e W, ok? O que acontece? Se eu calcular o módulo desse vetor aqui, vamos calcular então. O módulo do vetor V1, tá? Isso é a raiz de 3 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Isso dá raiz de 27, que se a gente racionalizar fica igual a 3 raiz de 3, ok? Então, o módulo desse vetor V1 é 3 raiz de 3. O que acontece? Esse vetor V1 aqui, que tem essas coordenadas e esse módulo, ele é um vetor simultaneamente ortogonal a V e W. Mas olha o que o exercício está me pedindo. Ele está pedindo um vetor unitário simultaneamente ortogonal aos vetores V e W, ok? Então, se eu pegar as coordenadas desse vetor V1 e dividir pelo seu módulo, eu vou achar o versor de V1. O versor de V1 ele vai ter o mesmo sentido de V1, ele vai ter a mesma direção de V1 e ele vai ter módulo 1. Então, ele satisfaz o que a gente está pedindo no exercício, ok? Então, eu vou chamar o vetor de U, ok? Vetor unitário. E esse vetor U, ele é o vetor V1 dividido pelo seu módulo. Tá? Então, ele é o vetor 3, menos 3 e menos 3, dividido pelo módulo, que é 3 vezes 3, ok? Para fazer essa operação aqui, a gente pega cada coordenada do vetor e divide pelo módulo, ok? Então aqui, 3 dividido por 3 raiz de 3. Eu ficaria com 1 sobre raiz de 3, e se eu racionalizar, eu obtenho raiz de 3 sobre 3, ok? Já racionalizando direto para a gente não perder muito tempo. Se fizerem a mão, vocês vão achar esse resultado. Os outros, de forma semelhante, eu vou perceber que fica igual a menos raiz de 3 sobre 3 e menos raiz de 3 sobre 3. Tá? Então, esse vetor U é o meu vetor simultaneamente ortogonal a V e W e de módulo 1. Ok? Nas mesmas condições, determinar um vetor de módulo 5. Bom,
Se eu sei que esse meu vetor U ele tem módulo 1, se eu multiplicar ele por um escalar que é igual a 5, eu vou obter um vetor de módulo 5, obviamente. Então, o que eu vou fazer? Vou chamar o vetor de U1, por exemplo, tá? E vou afirmar que esse meu U1 ele é igual a 5 vezes o vetor U, ok? Bom, 5 vezes o vetor U, eu tenho que pegar esse número 5 e multiplicar todas as coordenadas do vetor U por 5. Então, o que eu vou obter aqui como resultado? Vai ser 5 raiz de 3 sobre 3, ok? Depois, menos 5 raiz de 3 sobre 3 e menos 5 raiz de 3 sobre 3. E esse é o vetor simultaneamente ortogonal aos vetores V e W e que tem módulo 5. Da mesma forma que o U ele tem módulo 1. Se vocês tirarem o módulo desse vetor U aqui, vocês vão ver que é igual a 1, ok? Então, bom pessoal, eu achei uma resposta para o U e eu achei uma resposta para o meu U1, tá? Que é o meu vetor que é 5 vezes maior que o vetor U. Só que o que acontece? Os vetores opostos a U e a U1, respectivamente, também satisfazem o nosso exercício. Por quê? Porque se eu fizer o produto vetorial de W por V, por exemplo, eu vou obter um vetor oposto ao vetor U. Eu vou obter o vetor menos U. Só que o que acontece? Ele também tem módulo 1 e ele também continua sendo simultaneamente ortogonal aos vetores V e W, ok? Da mesma forma que esse vetor aqui, o U1, ele tem módulo 5. Se eu pegar o vetor menos U1, ele é oposto ao vetor U1, ele também satisfaz o nosso exercício, entendeu? Ele é simultaneamente ortogonal aos vetores V e W e ele tem módulo 5, tá? Então, só para fazer esse adendo de que os dois vetores eles podem satisfazer, tá? Quando se trata desse exercício assim. Indo então, exercício 60, página 94. Dado o triângulo de vértices A, 0, 1, menos 1, B, 2, 0 e 1, e C, 1, menos 2 e 0, calcular a medida da altura relativa ao lado BC. Bom, primeira coisa, eu vou esboçar um triângulo para a gente ter ideia do que o exercício está propondo. Tá? Então, eu vou fazer aqui um triângulo, que é uma representação genérica. Essa representação está no plano, mas esse triângulo ele se encontra no espaço. Okay? Então, eu vou chamar aqui, por exemplo, de vértice A, aqui de vértice B e aqui de vértice C, ok? O que ele está pedindo? Ele está pedindo para a gente calcular a medida da altura relativa ao lado BC. Qual é a altura relativa ao lado BC? Bom, está aqui o meu segmento BC, tá? O vetor BC. A altura relativa ao lado BC é o segmento que parte do vértice oposto a esse lado e forma 90 graus com ele, ok? Qual é o vértice oposto ao lado BC? O vértice A. Então, esse segmento aqui que parte do vértice A e forma 90 graus com BC, ele é a altura do meu triângulo, é a altura relativa ao lado BC, ok? Vou chamar essa altura de H. O que acontece? Se eu quero calcular a medida da altura relativa ao lado BC, o que eu sei? Pela geometria analítica, eu sei que a área de um paralelogramo formado por dois vetores, por exemplo aqui, BA e BC, é igual ao módulo do produto vetorial entre esses dois vetores, ok? E eu sei também que para calcular a área de um triângulo, é só pegar a área desse paralelogramo, formado por esses mesmos dois vetores, e dividir ela por 2. Então, o que eu tenho aqui? A área do triângulo, AT, é 1/2 do módulo do produto vetorial entre BC e BA, ok? Aqui nesse caso, tanto faz a ordem do produto vetorial, tá? Porque a gente vai tirar um módulo, então ele vai acabar sempre sendo positivo. E a gente precisa que seja positivo porque a gente está tratando de área, ok? Então, vou calcular o meu vetor BC. Meu vetor BC, que é C menos B, ele fica sendo 1 menos 2, então 3. Menos 2 menos 0, menos 2. 0 menos 1, menos 1. BC então é 3, menos 2 e menos 1. E o meu vetor BA, ele é A menos B. Então fica 0 menos 2, fica com mais 2. 1 menos 0, 1. Menos 1 menos 1, menos 2. Ok? E vou fazer o produto vetorial de BC para BA. Aqui. BC vetorial BA. Então, calcular o nosso determinante de terceira ordem.
Na primeira linha os vetores e JK. Depois as coordenadas de BC, que é 3 menos 2 menos 1. E as coordenadas de BA, que é 2, 1 e menos 2. Tá? Vou repetir as duas primeiras colunas para a gente resolver esse determinante. Então, IJ, depois 3 menos 2 e 2 e 1. Tá? Fazer aqui embaixo. Então eu fico com 4 e 1 menos 2J mais 3K. Depois, na ordem inversa, menos 4K, então fica mais 4K. Menos I, então nós ficamos com mais I. E menos 6J, eu fico com mais 6J. Tá? Bom, colocando já na forma analítica, 4i mais i é 5i. Então, na abscissa, perdão, eu tenho 5. Depois, menos 2j mais 6j, 4j. Um 4 na ordenada. E aqui, 3k mais 4k são 7k. Então, na cota, eu fico com 7. Tá? O meu vetor 5, 4 e 7 é o produto vetorial de BC por BA. Vou extrair o módulo dele, porque o módulo dele vai nos dar a área do paralelogramo. A gente vai dividir por 2 e vai achar a área desse triângulo. Ok? Então, vamos chamar esse vetor aqui de o produto vetorial entre BC e BA de V. Tá? Vetor V. É o vetorial de BC por BA. Ok? E aí eu vou tirar o módulo de V. O módulo de V é a raiz da abscissa ao quadrado, então 25, mais a ordenada ao quadrado, que é 16, mais a cota ao quadrado, 7 ao quadrado é 49. Ok? Isso aqui me dá que o módulo é igual a raiz de 90. E se nós racionalizarmos, perdão aqui, a gente fica com 3 raiz de 10, ok? Muito bem. A área do paralelogramo, formado pelos vetores BC e BA, é 3 raiz de 10. Portanto, a área do triângulo é 3 raiz de 10 dividido por 2, tá? Vou colocar aqui embaixo. A área do triângulo fica sendo 3 raiz de 10 dividido por 2. Beleza. Só que o que eu quero? Eu não quero a área do triângulo. Eu quero a altura relativa ao lado BC. Ok? Então, o que eu tenho? Eu tenho lá da geometria plana, e vocês vão ter que lembrar, que a área de um triângulo ela pode ser calculada por base vezes altura dividido por 2. Ok? Só que assim, nesse meu triângulo aqui, na minha representação, qual é a minha base? É o vetor BC, só que não é o vetor BC em coordenadas, é o vetor BC em módulo, ok? Porque a gente está tratando do comprimento de um vetor. Então, eu vou fazer o módulo do meu vetor BC, e aí o módulo do meu vetor BC é o comprimento da base, ok? Então, módulo de BC é a raiz de 3 ao quadrado, então é 9, mais menos 2 ao quadrado, 4, mais menos 1 ao quadrado, 1. Ok? Então, módulo de BC, raiz de 14 unidades de comprimento. Ok? Agora, olha o que eu tenho. Eu já tenho a área do triângulo que eu calculei pela interpretação geométrica do produto vetorial. E aí eu tenho a fórmula da área do triângulo pela geometria plana. Se eu igualar uma à outra, a única variável que fica sobrando, que é a que a gente quer achar justamente, é a altura h. Ok? Então eu vou igualar essa área a essa área. Olha aqui. Vou fazer 3 raiz de 10 sobre 2 é igual a base vezes a altura dividido por 2. A base é o módulo de BC, que é a raiz de 14. Ok? Vezes a altura h dividido por 2. Esse 2 e esse 2 aqui, eles podem simplificar. Ok? Então, vou passar a raiz de 14 para o outro lado, dividido. Eu fico então com uma altura que é 3 raiz de 10 dividido por raiz de 14, ok? Vou racionalizar essa resposta, vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 14. Então, raiz de 14 e raiz de 14. Aqui em cima eu fico com 3 raiz de 140
sobre 14, ok? Aí não tem uma simplificação possível aqui. Se vocês racionalizarem a raiz de 140, isso é a raiz de 4 vezes 35, então fica sendo 2 raiz de 35, tá? Então no meu numerador eu fico com 6 raiz de 35 dividido por 14. Ou ainda, simplificando aqui, 3 sétimos de raiz de 35, tá? E essa é a resposta final do meu exercício. A minha altura H é igual a 3 raiz de 35 dividido por 7. E é isso. Seguindo então, exercício 75, a gente vai resolver a letra B, ok? Calcular o volume do tetraedro ABCD, sendo dados os pontos A, B, C e D. Calcule também a medida da altura traçada do vértice A, ok? Então, o que eu vou fazer? A gente tem um tetraedro ABCD, um tetraedro que pode ser, ele é definido por 3 vetores, e eu posso tirar esses 3 vetores desses 4 pontos, ok? O que eu vou fazer então? Vou esboçar esse tetraedro aqui, um esboço bem genérico. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Ok? Esses seriam os vetores que me serviriam de base para o meu tetraedro. O que eu tenho aqui? Vou chamar esse ponto de ponto A, por exemplo, esse de B, esse de C e esse de D, ok? Então vocês percebem que eu tenho que calcular os segmentos AB, AC e AD, tranquilo? Então o que eu vou fazer aqui? Calcular o meu AB a partir dos pontos. O meu AB é B menos A, então 0 menos menos 1 fica com 1, depois 1 menos 3 fica com menos 2, e depois menos 1 menos 2 eu fico com menos 3. Tá? Tranquilo? AC é igual a menos 2 mais 1 menos 1, depois 0 menos 3 menos 3, e 1 menos 2 menos 1. Tá? E o meu AD vamos usar 1 mais 1, 2, menos 2 menos 3 menos 5, e 0 menos 2 menos 2. Ok? Então, a gente sabe da interpretação geométrica do módulo do produto misto, que o módulo desse produto misto ele nos dá o volume do paralelepípedo que tem como base esses 3 vetores. E a gente sabe também que o volume do tetraedro, que também tem como base esses 3 vetores aqui, ele é 6 vezes menor que o volume do paralelepípedo, ok? Então eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho que o volume do tetraedro é 1/6 do módulo do produto misto entre AB, AC e AD. Tá bom? Então o que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou calcular o módulo desse produto misto, ok? Vou fazer o produto misto aqui, então AB, AC e AD. E aí depois eu vou extrair o módulo. Bom, o produto misto a gente calcula com um determinante também de terceira ordem, onde vão dispostos as coordenadas dos meus vetores, ok? Então, na primeira linha, as coordenadas de AB, 1, menos 2 e menos 3. Na segunda linha, as coordenadas de AC, menos 1, menos 3 e menos 1. E de AD, 2, menos 5 e menos 2, ok? Repetindo as duas colunas para a gente resolver o determinante. 1, menos 3, 2, menos 5. Tá? Aqui, 2 vezes 3 são 6. Depois, 2 vezes menos 2, menos 2, 4. E depois, menos 3 vezes menos 1, 3. Menos 5, menos 15. Menos 3 vezes menos 3, mais 9, vezes 2, 18. Quando está no lado oposto, menos 18. Menos 5. E aqui, menos 2 vezes menos 1, 2. Ou vezes menos 2, menos 4, fica mais 4. Ok? 10. 10 menos 15, menos 5. Menos 23, menos 28. Mais 4. Menos 24.
Esse é o valor que a gente achou para o produto misto de AB, AC e AD, ok? A gente precisa tirar o módulo desse produto misto e dividir por 6 e a gente acha o volume do tetraedro, ok? Bom, o módulo desse produto misto seria o módulo de menos 24, que é igual a 24, ok? Portanto, o volume do tetraedro é 1/6 de 24, ou seja, é igual a 4 unidades de volume. Tranquilo? Seguindo então. Segunda parte do exercício da letra B seria calcule também a medida da altura traçada do vértice A, ok? Então, o que a gente tem aqui? A gente sabe que o volume de um paralelepípedo de tetraedro, perdão, ele pode nos ser dado por área da base vezes a altura dividido por 3, ok? Bom, a área da base, que seria, nesse caso aqui, a base seria os vetores AB e AC, eu posso calcular a partir do módulo do produto vetorial entre esses dois vetores, ok? Então, primeiro passo, vou calcular a área da base. Vou colocar aqui embaixo. A área da base é o módulo do produto vetorial de AB por AC. Tá? Vou calcular esse produto vetorial aqui em cima. AB vetorial AC. É um determinante de terceira ordem, então, IJK. As coordenadas de AB são 1, menos 2 e menos 3. E de AC, menos 1, menos 3 e menos 1. Okay? Repetindo as duas primeiras colunas aqui. IJ, 1, menos 2, menos 1, menos 3. Então, fico com 2i mais 3j menos 3k, depois menos 2k, fico com menos 9i, e depois eu fico com mais j, ok? Escrevendo esse vetor já na sua forma analítica, eu fico com 2i menos 9i, fico com menos 7, 3j mais j, eu fico com 4, não deu nada, e menos 3 menos 2 eu fico com menos 5 na cota, ok? Vou tirar o módulo desse produto vetorial e ele vai nos dar a área da base desse tetraedro, ok? Então, módulo do produto vetorial de AB por AC é igual a raiz de menos 7 ao quadrado, então 49, mais 4 ao quadrado, 16, mais menos 5 ao quadrado, 25. Tá? Isso nos dá a raiz de 90, ok? Se nós racionalizarmos, 3 raiz de 10. Bom, então, a gente já tem o volume do tetraedro, tá? O volume do tetraedro é igual a 4 unidades de comprimento. Isso pela geometria analítica. Agora, se a gente colar essa parte aqui a essa, a gente vai obter a altura que a gente está desejando, ok? Então, o que eu vou fazer? O volume do tetraedro é a área da base vezes a altura dividido por 3. O volume do tetraedro é 4. Isso é igual à área da base, que é 3 raiz de 10, vezes a altura H, que é o que eu estou procurando, tá? Dividido por 3. Aqui eu já simplifico de cara, e aí eu vou passar a raiz de 10 para o outro lado, dividido. Então eu fico que a altura é igual a 4 dividido por raiz de 10, tá? Se vocês quiserem racionalizar essa resposta, pode. Mas essa é a resposta que está no livro, então vamos deixar ela assim, tá? A altura que a gente estava procurando, que é a altura traçada do vértice A, é igual a 4 sobre raiz de 10. E é isso. Muito obrigado, encerramos aqui os exercícios do capítulo 13 e a gente se vê de novo no capítulo 4. Até lá.